Clara Silva tinha 32 anos quando sua vida tomou um rumo completamente diferente. Mãe da pequena Sofia, de apenas 7 anos, ela enfrentava sozinha as dificuldades que a vida lhe apresentava dia após dia. Trabalhava como enfermeira em um hospital público durante o dia e fazia plantões noturnos sempre que possível, lutando para garantir que sua filha tivesse tudo o que precisava. O pai de Sofia havia desaparecido quando soube da gravidez, deixando Clara para criar a menina. Sozinha, sem apoio financeiro ou emocional. Os últimos 5 anos haviam sido uma montanha-russa de emoções. Clara havia aprendido a ser forte, a não depender de ninguém, a confiar apenas em si mesma. Seus relacionamentos amorosos se tornaram raros e superficiais. Ela simplesmente não tinha tempo nem energia emocional para investir em alguém. Toda sua dedicação estava voltada para Sofia e para conseguir pagar as contas no final do mês. Foi através de uma agência de cuidadores particulares que Clara conheceu uma oportunidade que mudaria tudo. Precisavam de uma enfermeira experiente para cuidar de um paciente especial. Leonardo Mendoza, um empresário de 45 anos que havia ficado paraplégico após um acidente de carro há 2 anos. Ele era conhecido por ser extremamente difícil. Já havia demitido mais de 15 cuidadores em menos de um ano. O salário oferecido era 3 vezes maior do que Clara ganhava no hospital. Com esse dinheiro, ela poderia finalmente dar a Sofia a estabilidade que sempre sonhou. Mas havia um porém. O trabalho seria em regime integral por 2 semanas, morando na mansão do paciente. Clara precisaria deixar Sofia com sua vizinha, Dona Margarida, uma senhora gentil que sempre ajudava quando necessário. Quando Clara chegou à mansão pela primeira vez, ficou impressionada com a grandiosidade do lugar. Era uma casa de 3 andares, com jardins imensos, piscina e uma vista deslumbrante para as montanhas. Mas toda aquela beleza contrastava com a amargura que encontrou nos olhos de Leonardo no primeiro encontro. Ele estava na biblioteca, uma cadeira, de rodas de última geração, cercado por livros que pareciam nunca ter sido tocados desde o acidente. Leonardo tinha cabelos grisalhos nas têmporas, olhos verdes profundos que já foram cheios de vida, mas que agora carregavam uma tristeza quase palpável. Quando Clara se apresentou, ele mal levantou o olhar. Mais uma que não vai durar nem uma semana. Murmurou folheando um livro sem realmente lê-lo. Clara não se intimidou. Havia lidado com pacientes difíceis antes. Sabia que por trás da grosseria geralmente existe dor não processada. Senhor Mendoza, estou aqui para ajudá-lo. Vamos tornar esses dias o mais confortáveis possível para o senhor. Confortáveis? Leonardo riu com amargura. Você não faz ideia do que está falando. Durante os primeiros dias, Leonardo testou todos os limites de Clara. Recusava os medicamentos, não queria fazer fisioterapia, mal tocava na comida. Gritava quando ela tentava ajudá-lo com cuidados básicos, alegando que não precisava de piedade de ninguém. Clara percebia que não era mau caráter. Era um homem ferido tentando manter algum controle sobre uma vida que havia mudado drasticamente. Ela começou a observar pequenos detalhes sobre Leonardo. As fotos espalhadas pela casa mostravam um homem diferente, sorridente, praticando esportes radicais, viajando pelo mundo. Havia uma foto dele correndo uma maratona, outra esquiando nos Alpes. Clara entendeu que aquele homem havia perdido não apenas o movimento das pernas, mas toda a sua identidade. No 3º dia, algo mudou. Clara trouxe seu tablet para mostrar fotos de Sofia enquanto Leonardo almoçava. Sem perceber, ele parou de comer e ficou observando as imagens da menina brincando no parque. Ela é linda, disse suavemente pela primeira vez sem aquele tom áspero. Na voz. É minha vida inteira, respondeu Clara com os olhos brilhando de orgulho maternal. E o pai dela? Não faz parte da nossa história. Clara respondeu simples, sem amargura. Leonardo assentiu, como se entendesse que algumas feridas não precisam ser expostas para serem compreendidas. A partir desse momento, ele começou a fazer perguntas sobre Sofia, sobre a rotina de Clara, sobre como era ser mãe solteira. Clara percebeu que ele não estava sendo invasivo, mas genuinamente interessado em entender uma realidade tão diferente da sua. No 4º dia, Leonardo permitiu que Clara fizesse a fisioterapia completa pela primeira vez,
Enquanto ela massageava suas pernas, exercitando os músculos, eles conversaram sobre sonhos antigos e planos futuros. Leonardo contou sobre sua empresa de tecnologia, sobre como construiu um império do zero, mas também sobre como havia se perdido no meio de tanto sucesso, esquecendo de construir relacionamentos verdadeiros. Sabe qual é a ironia? Disse ele olhando pela janela. Passei a vida correndo atrás de conquistas. E agora que não posso mais correr, percebi que não tinha ninguém realmente próximo para dividir essas conquistas. Clara sentiu seu coração apertar. Nunca é tarde para recomeçar, Sr. Mendoza. Leonardo. Ele corrigiu. Pode me chamar de Leonardo. No quinto e último dia do trabalho de Clara, algo extraordinário aconteceu. Leonardo havia preparado uma surpresa. Contratou uma professora particular para dar aulas de piano para Sofia durante um mês, algo que Clara sempre sonhou em proporcionar para a filha, mas nunca teve condições financeiras. Por que fez isso? Clara perguntou com lágrimas nos olhos. Porque você me lembrou que ainda existe bondade no mundo. Leonardo respondeu. E porque Sofia merece ter todos os sonhos realizados, assim como você. Quando chegou a hora de ir embora, Clara sentiu um aperto no peito que não conseguia explicar. Em apenas 5 dias, havia criado uma conexão com Leonardo que ia muito além da relação profissional. Ele também parecia diferente. Seus olhos tinham recuperado parte do brilho perdido. Obrigada por tudo, Leonardo. Ela disse, estendendo a mão para se despedir. Ele segurou sua mão por mais tempo que o necessário. Obrigado eu, Clara. Você me salvou de uma forma que nem imagina. 5 dias. Apenas 5 dias haviam se passado desde que Clara deixou a mansão de Leonardo, mas parecia uma eternidade. Ela havia voltado para sua rotina no hospital, para os plantões noturnos, para a correria diária de ser mãe solteira. Mas algo havia mudado dentro dela, algo que ela tentava ignorar, mas que pulsava em seu peito a cada momento. Sofia estava encantada com as aulas de piano. Todos os dias chegava em casa contando sobre as músicas que estava aprendendo, sobre como a professora era gentil e paciente. Clara sorria e fingia que estava feliz apenas pela filha, mas por dentro lutava contra uma confusão de sentimentos que não conseguia organizar. Mamãe, por que você fica olhando para o nada? Perguntou Sofia numa tarde, enquanto faziam o dever de casa juntas na mesa da cozinha. Clara despertou de seus pensamentos. Desculpa, amor. Mamãe está um pouco cansada. Você tem pensado no senhor da cadeira de rodas? Sofia perguntou com a inocência das crianças que captam tudo ao seu redor. O coração de Clara acelerou. Por que pergunta isso? Porque desde que a gente voltou de lá, você fica com cara de quem está com saudade de alguém. Igual quando você olha as fotos do vovô que foi para o céu. As palavras de Sofia atingiram Clara como um soco no estômago. Será que estava tão óbvia assim? Ela não podia estar desenvolvendo sentimentos por Leonardo. Não fazia sentido. Eles eram de mundos completamente diferentes. Ele era um milionário, ela uma enfermeira que mal conseguia pagar as contas. Além disso, ele era seu paciente. Havia um código ético que ela sempre respeitou. Mais tarde da noite, quando Sofia dormia, Clara se pegava lembrando das conversas que teve com Leonardo, da forma como ele a ouvia com atenção genuína. Como se cada palavra dela fosse importante. Lembrava do momento em que ele segurou sua mão na despedida, do calor que sentiu, da conexão inexplicável que surgiu entre eles. Para com isso, Clara, dizia para si mesma. Você está confundindo gratidão com amor. No trabalho, suas colegas notaram a mudança. Márcia, sua melhor amiga e colega de trabalho há 5 anos, não demorou para abordar o assunto. Ok. O que aconteceu nesses dias que você esteve fora? Perguntou durante o intervalo para o café. Nada demais, só um trabalho diferente. Clara tentou disfarçar. Clara Silva, me conhece há 5 anos. Você está diferente, tem algo nos seus olhos. Parece que você acordou de um sono profundo. Clara suspirou. Márcia tinha razão. Ela se sentia como se tivesse despertado de uma letargia emocional que nem sabia que existia. Durante anos, havia se convencido de que não precisava de amor romântico, que Sofia era suficiente, que ela era forte demais para depender de alguém. Mas 5 dias com Leonardo haviam mostrado que talvez ela estivesse apenas com medo de se permitir sentir novamente. Márcia, e se eu disser que me apaixonei por um paciente?
Eu diria que você é humana, Márcia respondeu sem hesitar. Mas também perguntaria se vale a pena lutar por isso. Ele é complicado, rico, ferido, completamente fora da minha realidade. E daí? Amor não escolhe classe social, Clara. Você passou 5 anos se escondendo atrás da desculpa de que precisa se dedicar só a Sofia. Mas talvez seja a hora de perceber que você também merece ser feliz. As palavras de Márcia ecoaram na mente de Clara durante dias. Ela começou a questionar suas próprias barreiras, seus medos, suas desculpas. Seria mesmo tão absurdo pensar que poderia existir algo entre ela e Leonardo? Ou estava se sabotando, antes mesmo de tentar? Uma semana depois dos 5 dias na mansão, Clara recebeu uma ligação inesperada. Alô? Clara? É o Leonardo. O coração de Clara disparou. Leonardo? Como conseguiu meu número? Através da agência. Desculpe incomodá-la, mas eu precisava falar com você. Aconteceu alguma coisa? O senhor está bem? Estou diferente. E você? Clara não soube o que responder. Como poderia explicar que também estava diferente, que não conseguia parar de pensar nele, que se sentia perdida em seus próprios sentimentos? Clara, você ainda está aí? Estou. Desculpe. Eu também estou diferente. Podemos nos encontrar para conversar? Clara fechou os olhos. Sabia que se encontrasse com Leonardo novamente não haveria volta. Teria que enfrentar seus sentimentos, tomar uma decisão que poderia mudar sua vida completamente. Leonardo, não sei se é uma boa ideia. Por favor, só uma conversa. Tem coisas que preciso te dizer. Sobre o trabalho, sobre nós. A palavra nós pairou no ar como uma confissão. Leonardo havia acabado de admitir que também sentia que existia algo entre eles. Clara não estava imaginando coisas. Eu preciso pensar. Claro. Mas Clara, não pense demais. Às vezes o coração sabe coisas que a mente demora para aceitar. Depois que desligou, Clara ficou horas olhando para o telefone. Estava diante de uma encruzilhada. Podia continuar sua vida segura, previsível, sem riscos, focada apenas em Sofia e no trabalho. Ou podia se permitir sentir, se permitir tentar, mesmo sabendo que poderia se machucar. Naquela noite, ela sonhou com Leonardo. Eles estavam no jardim da mansão. Ele não estava na cadeira de rodas. Estavam dançando sob as estrelas. Quando acordou, Clara percebeu que havia tomado sua decisão. Ligaria para Leonardo no dia seguinte. Mas quando chegou em casa do hospital, na tarde seguinte, encontrou uma surpresa que mudaria tudo. Sofia estava na sala com Dona Margarida, e na mesinha de centro havia um buquê imenso de flores brancas com um cartão. Para Sofia, a menina mais especial que conheço. Espero que esteja gostando das aulas de piano. Com carinho, Leonardo. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Leonardo havia mandado flores para sua filha. Não para ela, para Sofia. Isso significava que ele entendia que Clara não era apenas uma mulher, era uma mãe, e que qualquer relacionamento com ela incluiria Sofia. Mamãe, olha que flores lindas o senhor Leonardo mandou para mim. Sofia correu para abraços Clara, radiante de felicidade. Vi que são lindas, amor. Posso ligar para agradecer? Clara olhou para a filha, viu a alegria genuína em seus olhos e entendeu que não estava sendo egoísta ao considerar um relacionamento com Leonardo. Talvez estivesse sendo egoísta ao se negar essa chance de felicidade. Claro que pode, Sofia. Vamos ligar para ele juntas. Enquanto discava o número, Clara respirou fundo. Sabia que essa ligação marcaria o início de algo novo, algo que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Leonardo atendeu no segundo toque. Leonardo? É a Clara. Sofia quer falar com você. Clara. Que bom que ligou. E claro, adoraria conversar com a Sofia. Clara passou o telefone para a filha e ficou observando a conversa. Sofia contava sobre as aulas de piano, sobre a escola, ria das piadas que Leonardo fazia. Era natural, espontânea, como se eles já se conhecessem há anos. Quando Sofia devolveu o telefone, Leonardo falou baixinho. Clara, ela é incrível. Vocês duas são incríveis. Leonardo,
Sobre aquela conversa que você mencionou. Sim? Eu aceito. Vamos nos encontrar. Do outro lado da linha, Clara ouviu o suspiro de alívio de Leonardo. Amanhã, às 7 da noite. Conheço um lugar tranquilo onde podemos conversar sem pressa. Está bem. Mas Leonardo... Sim? Obrigada pelas flores. Sofia ficou radiante. Eu que agradeço por me permitirem fazer parte da vida de vocês. Mesmo que só um pouquinho. Depois que desligou, Clara se deu conta de que havia dado o primeiro passo em direção ao desconhecido. Não sabia o que Leonardo tinha para lhe dizer. Não sabia aonde aquilo tudo levaria. Mas pela primeira vez em anos, estava disposta a descobrir. O restaurante que Leonardo escolheu era pequeno e aconchegante, longe do centro da cidade, com uma decoração rústica que transmitia intimidade. Clara chegou pontualmente às 7, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos ao redor podiam ouvir. Ela havia passado horas escolhendo o que vestir, optando finalmente por um vestido azul marinho simples, mas elegante. Leonardo já estava lá, numa mesa no canto, próxima à janela. Quando a viu chegar, seu rosto se iluminou de uma forma que Clara nunca havia visto antes. Ele vestia uma camisa branca e um blazer escuro, e mesmo na cadeira de rodas, emanava uma elegância natural. Você está linda, disse ele, levantando-se ligeiramente da cadeira para cumprimentá-la. Obrigada, Clara respondeu, sentindo as bochechas corarem. Este lugar é charmoso. Pensei que seria melhor conversarmos num ambiente mais reservado. Eles pediram o jantar, mas Clara mal conseguia se concentrar na comida. A tensão no ar era palpável. Uma mistura de nervosismo e expectativa. Clara. Leonardo começou, mexendo no guardanapo. Estes foram os 5 dias mais importantes da minha vida nos últimos 2 anos. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Para mim também foram especiais. Preciso ser honesto com você. Quando você foi embora, percebi que havia acontecido algo que eu não esperava. Você não foi apenas minha cuidadora. Você foi a pessoa que me trouxe de volta à vida. Leonardo, deixe-me terminar, por favor. Ele respirou fundo. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que sou mais velho, que tenho limitações físicas, que minha vida é complicada. Mas também sei que o que senti por você foi real. E pelo que percebi nesses dias, você também sentiu algo. Clara baixou os olhos, lutando contra as lágrimas, que ameaçavam cair. Senti sim. Mas, Leonardo, não é só sobre nós dois. Tenho uma filha. Tenho responsabilidades. E eu respeito isso. Mais do que isso, eu admiro. A forma como você criou a Sofia, como você luta por ela, como você se dedica. Isso me fez perceber que tipo de pessoa você é. Que tipo de pessoa sou. Uma pessoa que ama de verdade. Uma pessoa que se doa completamente. Uma pessoa que merece ser amada da mesma forma. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Clara. Tenho medo, Leonardo. Medo de quê? De me machucar novamente. De Sofia se machucar. De não ser suficiente para você. De você perceber que somos mundos diferentes e desistir. Leonardo estendeu a mão por cima da mesa, segurando a de Clara com delicadeza. Clara, você já passou por tanta coisa sozinha. Deixe-me dividir essa carga com você. Deixe-me cuidar de vocês duas. Não preciso que ninguém cuide de mim. Eu sei que você não precisa. Você é a mulher mais forte que já conheci. Mas querer cuidar de alguém não é sobre necessidade, é sobre amor. A palavra amor pairou entre eles como uma confissão. Leonardo acabara de dizer que a amava, sem usar essas palavras exatas, mas o significado era claro. Leonardo, e se não der certo? E se der? Clara, passei 2 anos acreditando que minha vida havia acabado. Você me mostrou que ela apenas estava esperando recomeçar. Não vou fingir que será fácil, mas estou disposto a lutar por isso. A questão é, você está? Clara olhou nos olhos de Leonardo e viu sinceridade, vulnerabilidade, esperança. Viu um homem que estava se abrindo completamente, arriscando seu coração, oferecendo o que tinha de melhor. Sofia gostou muito de você. Ela disse suavemente. E eu gostei muito dela. Clara, se você me der uma chance, prometo que serei não apenas seu companheiro,
mas um pai para Sofia. Ela merece ter uma figura paterna, e eu adoraria ser essa pessoa. Você tem certeza do que está dizendo? Ser pai de uma criança de 7 anos não é brincadeira. Tenho mais certeza disso do que de qualquer negócio que já fechei na vida. Clara sentiu algo se quebrar dentro dela. Todas as barreiras que havia construído ao longo dos anos, todos os medos, todas as desculpas. Olhou para Leonardo e viu não um milionário, não um paraplégio, mas um homem bom que a amava e amava sua filha. Está bem, ela disse, quase num sussurro. Está bem o quê? Leonardo perguntou, sem acreditar no que estava ouvindo. Está bem, vamos tentar. Mas devagar, Leonardo. Sofia precisa se acostumar, eu preciso me acostumar. Leonardo levou a mão de Clara até os lábios e a beijou delicadamente. Devagar. Do seu jeito, no seu tempo. Eles passaram o resto da noite conversando sobre expectativas, sobre medos, sobre sonhos. Leonardo contou sobre sua empresa, sobre como gostaria de criar um projeto social para ajudar outras famílias como a de Clara. Clara falou sobre seus planos para Sofia, sobre como sonhava em dar mais oportunidades para sua filha. Sabe o que mais me impressiona em você? E Leonardo disse quando já estava na hora de ir embora. O quê? Você conseguiu transformar todas as dificuldades em força. Você é a prova de que o amor pode superar qualquer obstáculo. No estacionamento, Leonardo insistiu em acompanhar Clara até o carro. Posso te ver amanhã? Ele perguntou. Tenho plantão noturno amanhã. Depois de amanhã? Clara sorriu. Você é persistente. Só quando vale a pena. Ela se inclinou e deu um beijo suave na bochecha dele. Me liga amanhã. Vamos combinar. Alguma coisa com a Sofia também. Sério? Sério. Ela já perguntou 3 vezes quando ia ver você de novo. O sorriso de Leonardo foi radiante. Clara, você acabou de me dar o melhor presente da minha vida. Qual? Uma família. Durante as semanas seguintes, Clara, Sofia e Leonardo começaram a construir uma rotina juntos. Leonardo buscava Sofia na escola 2 vezes por semana. Levava para lanchar, para o parque, para os lugares que uma criança gosta de ir. Clara inicialmente ficava receosa, mas via como Sofia ficava feliz na companhia dele. Mamãe, o Léo me ensinou a jogar xadrez. E a Sofia contava animada após uma tarde com Leonardo. Léo? Clara perguntou sorrindo. Ele disse que posso chamá-lo assim. E sabe o que mais? Ele disse que quando eu crescer, posso trabalhar na empresa dele se quiser. Clara sentiu o coração se aquecer. Leonardo estava realmente se esforçando para ser uma presença positiva na vida de Sofia. Uma noite, depois que Sofia dormiu, Clara e Leonardo conversavam no jardim da mansão. Ela havia começado a passar algumas noites lá, aos poucos se acostumando com aquele ambiente. Você tem certeza de que não está forçando isso? Clara perguntou. O que você quer dizer? Essa coisa de ser pai. Você nunca quis ter filhos antes. Leonardo segurou as mãos dela. Clara, eu nunca quis muitas coisas antes de conhecer você. Nunca quis dividir minha vida, nunca quis me comprometer, nunca quis pensar no futuro além dos negócios. Você e Sofia mudaram isso. Como assim mudaram? Vocês me mostraram que a vida não é sobre o que conseguimos conquistar sozinhos, mas sobre as pessoas que escolhemos amar e que escolhem nos amar de volta. Clara se aproximou e beijou Leonardo suavemente. Era a primeira vez que se beijavam. De verdade. E foi mágico. Ela sentiu toda a paixão, todo o carinho, toda a esperança que haviam construído juntos. Eu te amo, Clara. Leonardo murmurou contra seus lábios. Eu também te amo. Ela respondeu, finalmente permitindo-se dizer as palavras que havia guardado no coração por semanas. Mas nem tudo seria fácil. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma ligação da diretora da escola de Sofia. Senhora? Clara, preciso falar com a senhora sobre Sofia. Aconteceu alguma coisa? Algumas crianças estão fazendo comentários sobre o homem na cadeira de rodas que vem buscá-la. Sofia ficou muito chateada ontem. O coração de Clara despencou. Que tipo de comentários? Crianças podem ser cruéis, senhora Clara. Elas disseram que o novo pai da Sofia é quebrado. Clara desligou o telefone sentindo uma raiva imensa. Como crianças podiam ser tão preconceituosas?
Mas depois se lembrou de que crianças apenas reproduzem o que ouvem em casa. Quando buscou Sofia na escola naquele dia, viu que a menina estava quieta, diferente do habitual. Sofia, aconteceu alguma coisa na escola? Mamãe, o Léo é doente? Clara, parou o carro na primeira oportunidade e se virou para a filha. Por que pergunta isso, amor? As meninas da minha classe disseram que ele é quebrado, que não serve para ser pai porque não pode andar. Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Sofia, olha para a mamãe. A menina levantou os olhinhos tristes. O Leonardo não é quebrado. Ele é diferente, mas isso não o torna menos especial. Lembra de como ele te ensina coisas legais, como ele ri das suas piadas, como ele se preocupa quando você está triste? Lembro. Então você sabe que ele tem um coração perfeito. E é isso que importa. Pessoas que julgam os outros pela aparência é que tem algo quebrado por dentro. Posso contar isso para as meninas? Pode. E Sofia? Sim, mamãe. O Leonardo te ama muito. E ele ama a mamãe também. Isso faz de nós uma família especial, não acha? Sofia sorriu pela primeira vez naquele dia. Acho. Posso chamá-lo de Papai Léo. Clara sentiu o coração se encher de alegria e alívio. Se você quiser, e se ele deixar, claro que pode. Naquela noite, quando contaram para Leonardo sobre a conversa, ele chorou. Chorou de emoção, de gratidão, de amor. Sofia, você gostaria mesmo de me chamar de Papai Léo? Gostaria. Você pode ser meu papai? Leonardo olhou para Clara, que assentiu com a cabeça, sorrindo através das lágrimas. Seria a maior honra da minha vida, princesa. E foi assim que Clara percebeu que algumas vezes o amor aparece quando menos esperamos, nas formas mais inesperadas, trazendo consigo não apenas felicidade, mas também uma família inteira. 3 meses se passaram desde que Clara, Sofia e Leonardo se tornaram uma família. A vida havia ganhado uma doçura que Clara jamais imaginou possível. Leonardo havia se mudado para uma casa térrea mais próxima da escola de Sofia, um lugar que ele reformou pensando em ser um lar para os 3. Clara havia reduzido seus plantões noturnos e agora trabalhava em um horário mais humano. Algo que só foi possível porque Leonardo insistiu em ajudar com as despesas. Sofia estava radiante. As aulas de piano continuavam. Ela havia feito novos amigos na escola, e Leonardo a levava para lugares que ela apenas havia sonhado conhecer. Museus, parques temáticos, viagens de fim de semana. Mas mais importante que todos os passeios era a atenção genuína que ele dava a ela, ouvindo suas histórias da escola, ajudando com a lição de casa, lendo histórias antes de dormir. Clara se sentia como se tivesse acordado de um longo inverno emocional. Pela primeira vez em anos, não estava constantemente preocupada com dinheiro, não estava exausta por trabalhar demais, não estava sozinha para tomar todas as decisões sobre Sofia. Leonardo se tornou seu companheiro em todos os sentidos da palavra. Mas a vida tem uma forma peculiar de nos testar justamente nos momentos em que nos sentimos mais seguros. Era uma terça-feira comum quando tudo mudou. Clara estava no trabalho quando recebeu uma ligação de Leonardo. Sua voz estava diferente, tensa, preocupada. Clara, preciso te contar uma coisa. Você pode vir até aqui? Aconteceu alguma coisa com a Sofia? Não, ela está bem. Está na escola. É sobre mim. Leonardo, você está me assustando. Por favor, vem até aqui. Tem coisas que preciso te explicar. Clara conseguiu sair mais cedo do hospital e foi direto para a casa de Leonardo. Encontrou-o na sala, cercado de papéis, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Havia tristeza, mas também determinação. Leonardo, o que está acontecendo? Leonardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Ele apontou para os papéis espalhados pela mesa de centro. Clara, senta. Aqui do meu lado, por favor. Ela se aproximou, o coração acelerando. Os documentos pareciam ser exames médicos, relatórios, cartas de médicos. Lembra quando nos conhecemos? Eu disse que tive um acidente de carro há 2 anos? Lembro. Não foi bem assim. Leonardo pegou sua mão, segurando-a firmemente. Eu não tive um acidente. Eu tenho uma doença degenerativa chamada esclerose lateral amiotrófica. Ela.
Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela conhecia essa doença. Era enfermeira, sabia exatamente o que isso significava. Leonardo, por que não me contou? Porque tinha medo. Medo de que você fugisse antes mesmo de me conhecer de verdade. Ele apertou a mão dela. Clara, quando recebi o diagnóstico há 2 anos, entrei em depressão profunda. Inventei a história do acidente porque era mais fácil que as pessoas me vissem como uma vítima de um acidente do que como alguém que está morrendo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clara. Quanto tempo? Os médicos disseram, inicialmente, que eu tinha entre 2 e 5 anos. Mas Clara, escuta. Ele se virou completamente para ela. Estes meses com você e Sofia foram os melhores da minha vida. Meu estado não tem piorado. Na verdade, alguns médicos estão otimistas. Alguns médicos. Leonardo pegou outro papel da mesa. Procurei os melhores especialistas do país. Há tratamentos experimentais, terapias que podem retardar significativamente a progressão. E tem mais. Mais? Quero usar toda a minha fortuna para isso. Quero criar um instituto de pesquisa sobre ela. Quero que minha doença sirva para ajudar outras pessoas. E quero que você e Sofia sejam parte disso. Clara estava em choque. Sentia raiva por ter sido enganada, mas também compreendia o medo de Leonardo. Ela sabia como as pessoas reagiam quando ouviam sobre doenças terminais. Por que está me contando agora? Por que quero me casar com você? A frase caiu como um raio entre eles. Clara arregalou os olhos. Leonardo. Clara, sei que é loucura. Sei que não é justo pedir para você se casar com alguém que pode ter uma expectativa de vida limitada. Mas também sei que você me ama, que Sofia me ama, e que eu amo vocês duas mais do que a minha própria vida. Você está me pedindo em casamento depois de me contar que pode morrer? Estou te pedindo em casamento porque posso morrer. Porque aprendi que a vida não é sobre quanto tempo temos, mas sobre como usamos esse tempo. Clara se levantou andando pela sala, tentando processar todas as informações. Leonardo a observava em silêncio, respeitando seu momento. Preciso pensar, ela disse finalmente. Claro, quanto tempo precisar? E Sofia? Ela sabe? Não. Pensei que devíamos contar juntos. Se você decidir continuar comigo. Clara olhou para Leonardo, o homem que ela amava, que amava sua filha, que havia trazido tanta alegria para suas vidas. Mas agora também era o homem que poderia partir, deixando-as novamente sozinhas. Leonardo, preciso ir. Preciso buscar Sofia, preciso pensar. Clara, uma coisa. Ele a chamou quando ela já estava na porta. Eu entendo se você decidir ir embora, mas saiba que estes meses foram os mais reais da minha vida. Você me salvou de uma forma que vai muito além da medicina. Clara passou 3 dias em um turbilhão emocional. Não conseguia dormir, mal conseguia comer. Sofia percebia que algo estava errado, mas Clara não sabia como explicar, sem ainda ter tomado uma decisão. Mamãe, por que o papai Léo não vem nos ver? Sofia perguntou na 3ª noite. Ele está resolvendo umas coisas, amor. Vocês brigaram? Não, Sofia. Às vezes os adultos precisam pensar sobre coisas importantes. Clara havia conversado com Márcia, com Dona Margarida, até mesmo com alguns colegas médicos sobre ela. Todos disseram a mesma coisa. Era uma doença seria, progressiva, mas que cada caso era único. Alguns pacientes viviam apenas 2 anos. Outros chegavam a 10 ou mais. A questão, Clara, disse Márcia durante um café, não é por quanto tempo vocês vão ficar juntos. A questão é se o amor que vocês sentem vale a pena, mesmo sabendo que pode ser por um tempo limitado. Mas e Sofia? E se ela se apegar ainda mais e depois... Clara, você pode sair de casa amanhã e ser atropelada. Leonardo pode viver mais 10 anos com a doença dele. Ninguém tem garantia de nada nesta vida. A única garantia que temos é o amor que sentimos hoje. As palavras de Márcia ecoaram na mente de Clara. Ela se lembrou de sua própria história. Havia perdido os pais. Ainda jovem, sabia que a vida não oferece garantias. Talvez a coragem não fosse sobre ter certeza do futuro, mas sobre abraçar o presente. Na 4ª noite, Clara tomou sua decisão.
Colocou Sofia para dormir e foi até a casa de Leonardo. Eram quase 10 da noite, mas ela sabia que ele estaria acordado. Quando tocou a campainha, Leonardo abriu a porta imediatamente, como se estivesse esperando por ela. Clara, posso entrar? Eles se sentaram na sala, o mesmo lugar onde tudo havia sido revelado dias antes. Leonardo, estes foram os 3 dias mais difíceis da minha vida. Ela começou. Imagino. E qual sua decisão? Clara respirou fundo. Minha decisão é que você é um idiota. Leonardo piscou, confuso. Você é idiota por achar que eu te amaria menos por causa de uma doença. Você é idiota por achar que eu não seria capaz de enfrentar isso ao seu lado. Ela se aproximou, pegando as mãos dele. E você é idiota por ter demorado tanto para me pedir em casamento. Os olhos de Leonardo se encheram de lágrimas. Isso significa... Significa que sim, eu aceito me casar com você. Não apesar da sua doença, mas apesar de você ter tentado me afastar por causa dela. Leonardo a puxou para um abraço apertado. Clara, você tem certeza? Não será fácil. Leonardo, você acha que ser mãe solteira foi fácil? Você acha que me apaixonar por você foi fácil? As melhores coisas da vida nunca são fáceis. E Sofia? Vamos contar para ela juntos. Ela é mais forte do que imaginamos. E sabe de uma coisa? Se temos tempo limitado, então vamos fazer cada dia valer a pena. Leonardo beijou Clara com toda a paixão, gratidão e amor que sentia. Eu te amo tanto. Eu também te amo. E agora, sobre esse instituto de pesquisa? Você toparia me ajudar com isso? Leonardo, nós vamos fazer coisas incríveis juntos. Vamos ajudar outras famílias. Vamos fazer a diferença. E vamos criar Sofia sabendo que o amor pode superar qualquer obstáculo. 2 meses depois, Clara, Leonardo e Sofia estavam na varanda de sua nova casa, uma propriedade que Leonardo havia comprado pensando em ser completamente acessível, mas também aconchegante para uma família. O Instituto Leonardo and Clara de pesquisa sobre ela estava prestes a ser inaugurado, com Clara como coordenadora de cuidados familiares. Papai Léo, Sofia disse, brincando com o cachorro que haviam acabado de adotar. Você vai ficar melhor com os remédios novos? Leonardo e Clara haviam decidido ser honestos com Sofia sobre a doença, explicando de forma apropriada para sua idade. Para surpresa deles, ela aceitou com uma maturidade impressionante. Não sabemos, princesa, mas sabemos que vamos aproveitar cada dia juntos. Igual a gente faz com as flores do jardim. Como assim? Clara perguntou. Você disse que as flores não duram para sempre, mas enquanto estão aqui, a gente cuida, rega e fica feliz com elas. Leonardo e Clara se entreolharam, emocionados com a sabedoria da menina. Exatamente assim, Sofia. Leonardo disse, abraçando-a. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Clara e Leonardo se sentaram no jardim, planejando o casamento que aconteceria no mês seguinte. Sabe o que mais me impressiona? Clara disse, aninhada nos braços dele. O quê? Como 5 dias podem realmente mudar uma vida inteira. 5 dias cuidando de um milionário paraplégico. Leonardo brincou. E descobrindo que, às vezes, o amor aparece exatamente onde menos esperamos. Leonardo beijou o topo da cabeça de Clara. Obrigado por me ensinar que viver não é sobre quanto tempo temos, mas sobre quanto amor conseguimos dividir nesse tempo. Obrigada a você por me mostrar que nunca é tarde para recomeçar. E enquanto as estrelas brilhavam sobre eles, Clara sabia que havia feito a escolha certa. Não sabiam quantos anos teriam juntos, mas sabiam que cada dia seria vivido com amor, propósito e gratidão. 5 dias realmente podem mudar uma vida inteira, especialmente quando você está disposto a abrir o coração para o inesperado. Clara ajustou o microfone no palco do auditório do Instituto Leonardo and Clara. À sua frente, centenas de famílias que lidavam com ela aguardavam seu discurso. Ao lado do palco, numa cadeira de rodas mais avançada agora, mas com um sorriso radiante, estava Leonardo. Na primeira fileira, Sofia, agora com 12 anos e uma pianista talentosa, aplaudia orgulhosa. Há 5 anos, Clara começou. Aprendi que às vezes o amor aparece quando menos esperamos. Aprendi que a coragem não é sobre não ter medo, mas sobre amar apesar do medo. Leonardo ainda estava ali. Os tratamentos experimentais haviam funcionado melhor do que qualquer um esperava.
sua condição estava estável há 3 anos. Ele sempre dizia que foi o amor que o curou, mas Clara sabia que foi a esperança que eles construíram juntos. Hoje quero dizer para cada família aqui presente: vocês não estão sozinhos. O amor pode não curar tudo, mas pode nos dar força para enfrentar qualquer coisa. Após o evento, enquanto voltavam para casa, Sofia perguntou: Mamãe, você ainda acha que foram os 5 dias mais importantes da sua vida? Clara olhou para Leonardo, depois para Sofia, e sorriu. Não, amor. Foram os primeiros 5 dias da nossa vida inteira. E assim, a história que começou com uma mãe solteira cuidando de um milionário paraplégico se tornou uma lenda sobre como o amor verdadeiro pode transformar não apenas 2 vidas, mas milhares de outras através da esperança, do cuidado e da crença de que alguns encontros são simplesmente destinados a acontecer. E você? Está pronto para a sua própria transformação? Se esta história tocou seu coração, se você também acredita que merece encontrar um amor verdadeiro e construir uma família cheia de propósito, então você precisa conhecer os segredos do coração magnético. Descubra como atrair o amor da sua vida sem jogos ou manipulação. Aprenda a reconhecer sinais de um relacionamento verdadeiro. Desenvolva a autoconfiança para abraçar o amor, mesmo com medo. Transforme suas experiências passadas em sabedoria para o futuro. Assim como Clara descobriu que merecia ser amada completamente, você também pode descobrir seu próprio poder de atração magnética. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima história emocionante.